Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos. Ser cuidador é um ato de amor, mas quem cuida também precisa de apoio. O projeto WeCare da Apexa está aqui para ajudar. Capacite-se, fortaleça a sua rede de suporte e melhore a sua qualidade de vida, porque cuidar de si é o primeiro passo para cuidar de quem mais ama. Saiba mais em wecare.pt. Cuidadores também merecem cuidado. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Ondas de Impacto. Hoje temos uma história que nos ensina o verdadeiro significado da superação e adaptação. O nosso convidado é João Pinto, ex-eletricista e praticante de motocross freestyle, e já explicamos o que é isto mais para a frente. Ou seja, era alguém que desafiava a gravidade em cima de uma moto e que, após um revés inesperado, encontrou novas formas de acelerar na vida. Bem-vindo, João, e obrigado por teres aceitado este nosso convite. Obrigado por me convidarem e por me darem a oportunidade de ter esta experiência, que é a primeira vez que participo num podcast, portanto, muito obrigado. Vamos a isto, João. Ora, o João era eletricista durante a semana e ao fim de semana era um verdadeiro acrobata em motocross freestyle. Como é que tudo isto começou, João? Quando aderi ao freestyle, foi das coisas que eu encontrei mais felicidade, onde me sentia bem. Senti que ali era o meu sítio. Sempre foi no desporto. Começou com natação, depois na escola a gente temos os corta-matos, temos o futebol, também fiz uma equipa eventualmente depois. Nunca fui jogador federado de futebol, mas... Tu jogavas tudo, quer dizer? Quando cheguei a adulto e comecei a trabalhar, com a ajuda também dos meus pais na altura, que eles infelizmente já faleceram os dois, fiz uma equipa de futsal e a gente jogava nos torneios de verão e pronto, sempre fui muito dado ao desporto. E o meu sonho desde criança sempre foi o freestyle. Seja patins em linha... Já estamos a falar das motas. Já estamos a ir para aí. Ok. E o skate, BMX e no meu caso, bicicleta de montanha, que é freestyle mountain bike, que é a bicicleta de montanha, mas no skatepark, como o BMX e os skates. E fiz as malucas. As rampas e backflips e 360. Tu eras um flipado das motinhas e das bicicletas. Eu não me considerava um atleta muito dado, porque não foi uma coisa porque os meus pais tinham medo que eu me aleijasse. E por causa do ambiente, quando a gente éramos mais novos, 1996, 7, 8, aí nessa altura o pessoal das bicicletas era tudo pessoal mais extravagante. Passado dos carreiros. E mais passado. Pronto, por causa disso virei-me mais para a natação. Como é que conciliavas com o trabalho essa tua paixão de desporto? Ia chegar aí, depois comecei, quando cheguei a adulto e pude comprar a minha bicicleta, quando comecei a trabalhar, comecei a ir regularmente para o skatepark e mesmo junto ao skatepark, um amigo meu que já estava com um rapaz que é o Marco Carvalho, pertence a uma equipa de freestyle motocross cá em Portugal, que é o FMX Spirit. O Sequeira já andava a fazer demonstrações para o Marco. E eu estava nas bicicletas, já tinha aprendido a fazer backflip, já fazia backflip em todo tipo de rampas e comecei a ir treinar aquilo é tipo vamos chamar um skatepark de motocross, que o Marco tinha ali em Palmela. Íamos daqui aos fins de semana, íamos para Palmela. Conheço esse. Conhece? Conheço. Em Palmela. Que você vem assim junto à estrada, no fim, você viu os montes de terra mesmo lá e tem um campo de motocross, inclusive. E ele tinha lá uma macheia de esponjas que ele tinha juntado e colchões, que era para quê? Que é para a gente praticar, para não nos aleijarmos. Claro. Praticávamos manobras mais extravagantes para as esponjas. João, eu vi uma fotografia com um tipo com uma moto, creio eu, ou uma bicicleta, já não tenho bem a certeza, assim com grandes piruetas por cima de um caminhão, ou lá que era. Era isso mesmo. Era aí. Era isso, e é aí mesmo agora que eu vou chegar, que é... A gente saltava com uma rampa que tinha cerca de 1,80 m, com a bicicleta, que era o que andava na altura. Mas eles com a moto saltavam com uma rampa com 2,40 m. Pois. E pronto, a rampa é bastante longa. O que é que acontece? A gente para saltarmos daquela rampa temos que ir com bastante velocidade. A pedalar não dá, ainda menos na terra. Então o Marco lembrou-se, encostou a rampa. A rampa estava lá para ele treinar com a moto backflip para a esponja. No patamar mais baixo lá da piscina de esponjas. Então, olha, tens o Sequeira de puxar e tu deres o back. Epá, eu, à segunda, aquilo limpinho. Pratiquei várias vezes e ele disse, então isso no próximo fim de semana tu vires com a gente para Santarém
Na altura havia o tuning show, na altura dos shows de tuning dos carros, todos artilhados e sons e tudo mais. Havia sempre uma demonstração e eles contratavam sempre a gente. E foi lá. É aí que essa fotografia famosa foi aí. Foi o meu primeiro backflip para o caminhão, aquilo foi um exagero. Acho que ainda hoje deve ser o maior em Portugal. Eu ia perguntar qual foi a acrobacia mais arriscada que tu realizaste. Era sempre o back. Cada vez que a gente muda o piso, é por isso eu não me considero um atleta muito técnico, porque andei com os melhores portugueses, o Nuno Pintas e o Sandro Silva. São claramente, tecnicamente, eles estão. O Nuno Pintas já anda ao nível dos melhores do mundo. É impressionante. Só que muitas pessoas veem eles andar e não conseguem. Vê-se que as manobras são bastante complexas, mas a magnitude do andar com um pé para trás, outro para a frente, rodar para o lado, que é o lado que é habitual, rodar para o lado contrário. Eles conseguem fazer essas variáveis todas a um ponto que torna-se inconcebível para um praticante. Um como eu, que sou mais regular, só faço as coisas mais básicas, entre aspas, né? Tipo, tinha tudo dificuldade, mas mais básicas. Eu não me revejo a fazer aquele tipo, porque aquilo é um domínio técnico muito grande. E eu, pronto, é o prazer. E é a conversa. Eu gosto de estar envolvido no conversa que tivemos ainda há pouco. Qual é o desporto de destaque? Não, no desporto. É o desporto. Eu perdi, estávamos agora a falar de futebol, eu perdi um bocado o gosto de ir a um estádio de futebol, porque eu vou para lá para admirar os atletas. Considero uma arte qualquer tipo de desporto e eu admiro. Os Jogos Olímpicos, para mim, é um delírio. Quando sigo campeonatos do mundo, natação, ciclismo, todas as coisas. Atletismo, o que eu gosto de ver, dá-me um prazer imenso, ver onde é que os atletas estão, a capacidade que eles têm de se superar. E pronto, eu não gosto de dizer que eu identifico-me muito com os desportos radicais. Portugal radical, quando era miúdo, e depois tínhamos o skatepark, e havia lá, e temos uma cultura de surf também muito, muito vasta e antiga ali em Portimão. Eu sempre foi isto, e desportos marítimos também, claro. Bate um pouco naquilo que eu te vou dizer. A adrenalina que tantos consideravam perigosa, que era quase uma extensão do que tu eras, sem problemas, acabaste de o dizer. Mas, curiosamente, o acidente que mudou a tua vida não aconteceu numa pista. Conta lá, João, o que é que aconteceu naquele dia fatídico? Tenho quedas. Eu nunca, quando tive o acidente, eu só fiquei paraplégico. Dito desta maneira, parece que é... Sim, só fiquei paraplégico. Que ainda fiz nem um arranhão, nem uma ferida, nem um... Como é que aconteceu, João? A gente fomos ver, era normal, costumávamos ir ver a subida possível com as motas de campo. Íamos sempre pelo campo, andávamos pelos trilhos. Possível aqui? Sim, aqui em Silves. Mas a gente fomos só ver. Que aquilo junta-se sempre muita malta e comes e bebes e não sei o quê. A gente aproveita esse dia para o raid. Claro. E íamos andar. Quando fomos de manhã, tinha chovido uns dias antes. E no motocross o ideal é piso molhado. É o que se quer, é piso molhado. E a gente, quando fomos de manhã, o piso ainda estava molhado, mas depois aquilo, o dia limpou muito e secou muito o sol. E a gente íamos ficar lá à tarde, porque depois na volta para casa ia ser muito pó e tudo mais. Então, olha, vamos já aqui na hora do almoço, vamos a casa, metemos as motos, tomamos banho e voltamos para almoçar. No caminho, eu destaquei-me logo que tinha lá um estacionamento, lá à saída lá da subida impossível. E ia conseguindo destacar ali um bocadinho da malta, que é para fazer uma subida que tinha, porque já depois não podia acelerar o caminho todo, porque vamos todos em grupo e já está muito pó. E eu aproveitei ali para lhe dar um bocadinho de gás, furei o pneu da frente. Mas furaste o pneu da frente? Mas tudo bem. Eu avisei toda a gente. Continuamos. Aquilo dá para andar bem de moto, com o pneu da frente furado. Não andei 5 minutos. Uma curva à direita, a roda da frente foge. Eu acelerei um bocadinho, mas não o suficiente. Eu devia ter acelerado para ela ter tração para começar a rabiar a roda traseira, mas ela não. Ela endireitou, agarrou e foi para o lado dentro da curva. Apontou, assim, agarrou e foi a direita para o lado dentro da curva. E tinha uma pedra alta, que se eu não tivesse o pneu furado, a moto galgava aquela pedra, fácil. Mas como tinha o pneu furado, ela bateu, embicou e eu fui cuspido, mas sempre tudo controlado. Prega ali 2 ou 3 cambalhotas, porque a gente quando vamos aí, ainda vinha a mais de 30 horas. Mas com botas, fato, carapaça, o equipamento todo, capacete. A gente, se a 20 a hora tenta correr, a gente não consegue acompanhar, a gente cai outra vez. Portanto, o que se faz, eu estou habituado a deixar-me ir até ter uma velocidade que sei que dá para me levantar. Isto, dito assim, dominava de tal maneira, fiz trampolins, eu dominava o meu corpo mesmo de uma maneira muito, acho que impressionante. Às vezes impressionava-me a ver, fazia coisas bastante atléticas, digamos assim.
E na última cambalhota, quando tinha tudo ali controlado, na última cambalhota, bati, tipo, desmaiei. Bati com as costas com a carapaça de tartaruga, mas a pedra devia ter ali uma saliência mais bicuda, que me partiu logo ali, fraturou-me 5 vértebras, fiquei com uma lesão bastante alta, ainda sinto nada do mamilo para baixo, fiquei logo automaticamente, pronto, fiquei inconsciente 2 minutos, acordei e foi assim. Começou. Sentiste imediatamente que alguma coisa tinha acontecido? Logo, a gente quando acorda, a gente vê logo. Eu joguei a mão, parecia que era sangue. Senti um calor, mas não sentia a barriga. Perguntei logo, tinha um amigo enfermeiro lá, que veio também com a gente de moto. Perguntei a ele se tinha sangue, se as minhas pernas, porque as pernas pareciam que estavam desenlaçadas. Eu perguntei, tem as pernas partidas? E ele disse que não. E pronto, eu disse que não sentia nada. E pronto, foi logo assim. Foi logo uma coisa... Olha, João, depois desse episódio, vamos lá beber mais um bocadinho de café, está bem? Já agora... Mas escuta, eu vivo tranquilo. Eu vivo, a minha lesão... Eu é que quero fazer uma pausa, está bem? Trouxe-me coisas boas também para a vida, não é? Eu é que quero fazer uma pausa para tomarmos esse cafezinho de 3 pessoas que o fizeram, que tu acabaste de conhecer há pouco. O Ricardo, a Sandra e o Anderson, comandados pela Dona Maria do Céu. São eles os culpados desse cafezinho cídio e dessas bolachinhas que eu depois te convido a comer. Não te convido agora, porque senão faz nhoque-nhoque o microfone, está bem? João, depois desse dia fatídico, a tua vida terá dado uma volta de 180 graus e com as mais inesperadas provações que tiveste de enfrentar, certamente. O que é que foi mais difícil aceitar nos primeiros tempos? Eu conto sempre a história da minha vida, não tenho vergonha, né? Uma pessoa como eu, logo na altura quando isto aconteceu, eu fui para os cuidados intensivos no Hospital Santa Maria. Fui para a neurocirurgia, fui operado, mas depois tive que ir para os cuidados intensivos porque eu tinha feito uma ligeira fratura na costela, mas o problema não era a costela, que a costela acho que me feriu-me o pulmão. Pois. E eu acumulava bastante expectoração no pulmão. E como eu perdi o controle do diafragma, né, e aquilo é logo aquela fase inicial, eu não consigo tirar. Ou melhor, mentira. Aquilo até primeiro obstruiu mesmo completamente. Houve uma noite que eu comecei já não conseguia respirar. Tiveram que me entubar. Tive cerca de 7 ou 8 dias entubado. Depois tiraram-me o tubo durante 2 ou 3 dias. Depois tiveram que meter outra vez mais 2 ou 3 dias. E depois tive que ficar de prevenção, em vez de ir para a unidade de neurocirurgia, não fiquei de prevenção nos cuidados intensivos. Aí sim, porque eu não conseguia expelir a expectoração. E tinha que vir um enfermeiro ajudar-me. Ele empurrava-me aqui no tórax, ajudava a expectoração a sair. Pronto, e parece que não me apercebi muito bem do que é que estava a passar enquanto lá estava. Estava consciente, ainda me nada. Mas só que o facto de estar entubado e estar com aquelas preocupações e estar numa unidade de cuidados intensivos com os enfermeiros, por acaso as pessoas 5 estrelas, e aquilo é um espaço aberto, as pessoas passam o dia todo para trabalhar à nossa frente, às vezes acontecem casos mais graves, mas a gente vê aquilo tudo ali a acontecer à nossa frente e a gente, como eu estava também com aquele problema, se calhar não me apercebi bem. E só mesmo no último dia, quando ia sair de lá, e vinha direto já para o Hospital de Portimão, para ficar aqui também uns dias à espera da minha entrada e depois para São Brás, para o CMR, Centro de Medicina e Reabilitação do Sul, ali em São Brás. E eu, como qualquer outra pessoa, a gente temos logo aqueles pensamentos suicidas e tudo mais, e eu lembro-me bem estava uma enfermeira-chefe lá da unidade de cuidados intensivos, uma pessoa bastante rija, bastante disciplinada, e estava aquela conversa que isto agora vai ser assim, vai ficar assim. E eu lembro-me de dizer quaisquer 20 miligramas de cianeto tratam disso. E ela disse-me, andas a ver muitos filmes. E eu só disse isto. Anda. Disse isto com uma expressão tão forte. Sim. Que ela calou-se e foi-se embora logo. Mas neste momento, e é aqui aqui é que aconteceu, aqui é a aceitação, aqui foi claro. Isto não há problema nenhum, está tudo bem. Porque naquele momento a minha mãe, ele tinha uma porta de vidro automática. E eu lembro-me da minha mãe aparecer na porta. E este pensamento veio-me logo à cabeça. Não há nenhuma mãe que prefira um filho morto do que de cadeira de rodas. Não há nenhuma mãe. Isto foi pensamentos que me veio assim. E eu olhar para a minha mãe e disse, a minha mãe não vai saber o que é ter um filho paraplégico. E pronto, isto a partir daí tornou-se fácil. Era preciso você também ter conhecido a minha mãe. A minha mãe era uma pessoa bastante especial. Mas
aquele momento, depois de dizer que o cianeto tratava do assunto, a minha mãe entra E acabou o cianeto. esquece. Epá, eu nem nunca tive problemas em ter que aceitar a lesão, nunca tive problemas de depressão. Pá, sempre fui uma pessoa bastante revoltada, naturalmente. Antes da lesão, sempre fui uma pessoa muito impulsiva, sempre que falo e quando me emociono com as coisas, quando é uma coisa que eu gosto e que dou bastante valor, fico empolgado a falar e levanto um bocado, não com maldade, mas quando a gente é a português, acho que gosto de dizer que isto é a português, que a gente começa a ficar excitado e começamos a levantar a voz e tudo mais. É um problema que eu tenho. Não é que seja maldade, porque eu não tenho. E não é preciso tratar, não deixa ficar. Sim, eu não tenho mais intenções, acho que isso é o que é fundamental em qualquer pessoa. E às vezes digo coisas às pessoas, as pessoas também às vezes não estão habituadas prontas para ouvir a verdade, e eu digo as coisas de uma maneira e depois fica aquele peso na consciência. Epá, eu não devia ter dito aquilo, e será que... Epá, e à noite, quando a gente estamos com dificuldade, eu penso, pá, quais é que foram as minhas intenções? Pá, se as minhas intenções não foram mais, porque é que eu tenho que me estar a preocupar com o que é que disse? Pronto, já estou aqui um bocado a divagar, que é um problema que eu tenho, mas... eu estou a ouvir-te e admiro a tua determinação em seguir em frente. Eliminaste o cianeto, isso foi uma coisa que veio e foi. E como é que foi o processo desta tua adaptação a uma nova realidade? Pá, pois eu estava completamente fora e eu estive a ouvir aqui o podcast com o presidente Nuno da Apexa. E ele falou nisso, que é, as pessoas não estão habituadas à nossa realidade. E eu fiz parte dessas pessoas. Não é que eu pusesse em causa, nem houve a conversa das prioridades e tudo mais. Não tem nada a ver com isso, tem a ver é com a gente ver e perceber e conseguirmos sequer posicionarmos naquela posição. Às vezes porque a gente quando vemos os outros fazer, ele fez aquilo por causa disto, mas se fosse eu, se calhar também fazia igual. A gente, este tipo de condições, não é só a minha, todo o tipo de condições que limitam e que tornam pessoas mais dependentes das outras, a gente não consegue totalmente pôr-se nessa situação. Portanto, eu, como qualquer outra pessoa, fui para o CMR e lá fui educado. Eles ensinaram. Felizmente tive uma taxa de sucesso acima da média. Eles não quiseram dizer também por causa, ou pena para não ficar convencido, se calhar, sim. que há pessoal que depois vai para a vida real e pode haver um choque, mas a minha prima era funcionária lá, e ela disse que se calhar fui o paciente com paraplegia que tive uma taxa de sucesso superior, tipo, saí há menos tempo, já com bastante autonomia, já tinha lá os meus pesos, eles só tinham peso até 5 kg, eu queria os meus pesos 15 kg e já andava a fazer praticamente treino, adaptação à piscina, e quando saí comecei logo a nadar e a treinar. Ok, eu creio não, eu tenho a certeza, falámos disso ao telefone, tu todos os dias vais nadar. Não, todos os dias vou pedalar. Tenho baldado um bocado à natação ultimamente. Mas disso também. Não, que eu faço todos os anos as provas de mar, pelo menos Portimão, Alvor, ali, tento ir também ali à Praia Grande, a Ferragudo, que são ali na minha zona, pelo menos já 6-3, porque há o circuito de mar do Algarve. E eu tento sempre participar. Natação é bastante importante por causa da ausência de gravidade. A gente, quando estamos dentro da água, e isso faz com que as pressões que a gente temos, né, do nosso corpo sobre a coluna, as pernas, a anca e tudo mais, pelo menos se termos uma horinha regularmente, ajuda bastante. Eu vou voltar este ano, vou voltar. Não é que eu não tenho feito tão regularmente. Mas baldasitas agora, não é? Não é isso o problema, é que os treinos no ciclismo são bastante velhos. Eu já fiz 60 km, ontem fiz 70. E a gente, todos os dias da semana, a fazer... Estou a falar contigo e já estou cansado. A fazer este tipo de esforços, o corpo também às vezes não responde da melhor maneira. Osvaldo, as motos e as bicicletas eram uma parte importante da tua identidade, certo? Freestyle. Tiveste necessidade de encontrar novos desafios, logicamente, porque, pelos vistos, a tua cabeça não parou. Continuaste num desportista passado dos carretos e vamos em frente, eu tenho que fazer coisas. Apareceu então uma coisa chamada bicicleta e vela, com resultados surpreendentes, segundo eu li. Explica-me lá como é que foi isso, o teu percurso e o teu currículo, porque eu acho que tens coisas muito importantes no teu currículo. Isto, a nível desportivo, com a lesão, comecei com natação. Só que a natação, eu nadei, competi quando era miúdo, fiz natação durante bastantes anos, polo aquático, e quando nadava,
Eu nem sei se cheguei a fazer alguma vez na minha vida 1 minuto aos 100 metros. Pronto, ainda era criança, era adolescente, andava perto, se calhar disso, mas nunca fiz. E o recorde da minha classe é 1 minuto e 5. Eu não consigo fazer 1 minuto e 5 aos 50 metros. Não por causa da minha técnica, porque vejo-me a nadar e tu dizes, pá, este gajo não tem problema nenhum. E depois é que tu te apercebes. Só que quando se olha com atenção é que se vê que está ali. E as minhas pernas causam muito arrasto na água. Claro. Logo eu não consigo fluir. É todas abraçadas, é um esforço imenso. Mas eu gosto muito de nadar. Portanto, quando eu faço provas de mar, meto os flutuadores e umas palas que é para, em vez de acabar a 20 minutos do último, não acaba ao pé do último. Ou ali junto do último. Por causa que nunca vou conseguir nadar com uma pessoa normal, por muito boa técnica que eu tenho. E isso tirou-me... Pronto, nunca parei de nadar, nunca parei por causa disso. Mas perdi as aspirações de competição. Mas foi o teu primeiro desporto. Foi e o meu primeiro impulso para tentar seguir um desporto como federado. E depois surgiu a oportunidade. Isto logo em 2011. E depois em 2013 vieram-me perguntar se eu queria... Foi um projeto da Vela Solidária. Vieram-me perguntar se eu queria fazer vela. E eu cheguei a fazer vela. De forma contínua e assídua até aos 17. E depois começamos a estudar e alguns a trabalhar. Uns começam a ir para a universidade. Quando entram nessa fase, só que fizemos depois match racing, que é tipo competições. A gente tínhamos uma equipa de 4, não precisávamos de levar barco. A federação dava os barcos para toda a gente. Aquilo são 6 barcos, em que compete é só 2 contra 2, tipo America's Cup. Mas pronto, fiz muito que fiz vela, pratiquei bastante, competi bastante. Tive já o privilégio de conhecer os melhores velejadores de sempre de Portugal. É um privilégio para mim imenso. Tipo o Hugo Rocha, Álvaro Marinho, o Nuno Barreto, mesmo os atletas olímpicos. E ainda cruzo-me com eles regularmente, mas eles estão muito mais à frente. Mas pronto, comecei a fazer vela e as coisas sempre foram correndo bem. Fiz desde 2013 até 2015. Participei nessa altura em 2 campeonatos europeus. Sempre fiz sempre pódio. Sempre pódio, não é? Fui sempre campeão nacional, fiz sempre pódio nos europeus. E depois tive um atrito que ainda fui fazer uma qualificação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de entrar no projeto de preparação para a Olímpica, em que a Federação Internacional de Vela, na altura acho que era a ISAF, agora é World Sailing, na altura eles criaram um programa em que convidaram 7 países, que eram 10 atletas, e a gente tínhamos direito a fazer 2 estágios, um em Portsmouth, em Weymouth, em Inglaterra, que é onde eles têm lá o Centro Olímpico. Era um estágio lá e outro na Austrália, uma semana antes da Taça do Mundo. E pronto, eu fui o mais sucedido no estágio, fui o atleta com... Pronto, dos 10 atletas que estavam lá, até recebi um troféuzinho, porque fui o que tive melhor prestação. E fiquei... Aquilo eram 60 e tal, quase 70 barcos. E isto numa classe que eu só estava a andar há 6 meses, que é uma classe que é bastante técnica, que é o 2.4 MR. Para quem está a ouvir, pesquisem, que é uma réplica do barco da America's Cup dos anos 50 e 60, que é o 12 metros. O barco é estupidamente técnico, é uma coisa que é muito impressionante. Não é pela velocidade que o barco dá, é pela capacidade que a gente tem de afinar o barco ao ponto disso prevalecer e navegação também. E fiquei a 5 lugares de ir aos jogos. E depois aí houve aí um problema que foi posto em causa as minhas competências e eu achei que não estava no sítio certo. Pois. E decidi afastar-me depois aí um bocado da vela e surgiu o paraciclismo. Eu tinha um amigo meu, que é ali de Lagos, que é o André Sobreiro. Ele tinha uma bicicleta a mais e disse, olha, se quiseres, desafio-te. Está aí, eu tenho a bicicleta, se quiseres. Eu também comecei a pedalar, comecei a competir e ganhava sempre na minha classe. Ganhavas sempre? Na minha classe cá em Portugal. Felizmente tenho tido sucesso. Só que a nível internacional, a vela acabou-se a nível de Jogos Olímpicos. Em 2016 foi o último ano. Burocracias e logística, tudo mais não interessa. E o paraciclismo, o nível é tão elevado. Estás a falar em Portugal? Não, no mundo. Pois. No mundo, cá em Portugal temos o Luís Costa, que agora aconteceu uma coisa. Pronto, ele foi apanhado com uma substância que não, a própria substância não é a substância que lhe dá. Pronto, não é uma substância dopante, mas pode servir. Não é a substância que lhe dá a pedalada que ele tem. Não, mas ele foi apanhado agora e perdeu a medalha dos Jogos. Sim, eu vi isso. Eu conheço o Costa e tenho muitas dúvidas que ele tenha alguma fé. Houve 2 atletas portugueses que perderam as medalhas por causa disso. Não é? Sim, outra foi a Simone Fragoso. Exatamente. A Simone que vive em Palmela, creio eu. Sim, mas pronto, eu devido muito com o Costa, eu já tive
tantas vezes com o Luís e a maneira como ele fala. Para já ele tem uma mentalidade, ele é inspetor da judiciária. Ainda hoje cruzei-me com ele a pedalar. Portanto, ele continua a treinar, está um bocado... Ele continua a ser inspetor da judiciária? Sim. Ora bem. Claro, quando estava no projeto, mas ele ainda trabalhou no terreno, mesmo sem a perna. Mas ele, quando estava no projeto, tem outras regalias, né? Tipo, não tem que trabalhar tantas horas. O que interessa é que eu não acredito muito que ele... E fico bastante triste por ele estar a passar por esta situação, porque ele é o único exemplo que a gente tem do que é andar ao mais alto nível, a nível do paraciclismo. Gosta de meter medalhas em campeonatos do mundo, taças do mundo, Jogos Olímpicos. Isto aconteceu, mas um produto que é uma máscara, isso não vai pôr em causa. Portanto, se ele não tomou mesmo nada, que eu acredito, ele estava com os valores necessários para chegar a uma medalha. Pronto, eu sei o que é esse nível e sei que é muito difícil chegar lá, mas... Já lá chegaste? É esse nível. A minha classe também é muito complicada, porque a minha classe... Hoje em dia já chega a ter 50 atletas, enquanto há outras classes que têm 15, 20, mas não interessa, se a gente se termos os valores lá, a gente consegue estar na frente. Mas pronto, eu divago um bocado. Não tem problema, eu queria mesmo o teu currículo. Mas pronto, estou incluído, continuo a fazer vela e paraciclismo. E estás pronto para ir à competição outra vez? Já está tudo pronto, este ano. Eu queria dar continuidade por causa que depois voltei para a vela e agora o meu melhor ano da minha vida como atleta foi na vela e foi o ano de 2024. Ou melhor, final de 2023 e 2024. As épocas são... Na vela? Foi na vela. Apesar de no paraciclismo continuar com bons valores, algumas provas melhor e sei que estou numa constante progressiva. Na vela... Pronto, em 2019 surgiu novamente uma oportunidade. Só para dar continuidade aqui, porque o paraciclismo aconteceu isto, eu já fiz provas internacionais, sei a dificuldade que é muito difícil sequer chegar à meia da tabela. Só que o paraciclismo é um desporto em que temos que treinar, temos que ter as pessoas também adequadas, a nutrição, a suplementação, o plano de treinos, é muito, muito importante. E os melhores do mundo é como a gente vê os ciclistas do Tour de France. Sim. É igualzinho. Os melhores do mundo no paraciclismo têm o mesmo tipo de acompanhamento. Se calhar ainda mais aprofundado por causa dos problemas médicos. Exato. Em 2019 surgiu a oportunidade, mas com isto ainda estou a dar aqui a dar desculpas para não ter um bom nível. Eu tenho que fazer o mesmo que os outros. Fica aqui bem claro, porque em 2019 voltei para a vela com um campeonato da Europa e voltei porque estava a acontecer na minha cidade natal, em Portimão. Foi o campeonato de 2019 e fiz terceiro lugar, depois de estar parado desde 2015. Pronto, isso deu alguma credibilidade. Na altura consegui um acordo com o Jorge Andrade, que eu estou muito agradecido. Na altura ele era vice-presidente, se não estou em erro, da classe da vela adaptada em Portugal. E ele fez-me uma proposta para deixar aqui um barco que eles tinham trazido de Viana do Castelo para Portimão para alugar aos atletas do estrangeiro que quisessem usar aquele barco. E ele perguntou-me: se quiseres, o meu clube já tem um protocolo com o teu clube, por causa de outro tipo de embarcações e de situações. Se quiseres, eu deixo aqui este barco para tu teres para continuar. E assim foi. E desde 2019 tive um barco até 2023, graças ao Clube de Vela de Viana do Castelo e ao Jorge Andrade, que me permitiu que eu continuasse a competir. E desde aí sempre fui um europeu, sempre, no Mundial em Itália não, em 2021. Já aí fiz... não sei se foi 11º sozinho, porque o mesmo barco é singles, que é uma pessoa, é uma classe, e duplos, 2 pessoas, é outra classe. Portanto, em singles fiz nesse campeonato do mundo, fiz 11º, e em duplos com a minha namorada Luciana, fizemos 7º. E agora neste europeu fizemos terceiro. Em duplo. Outra vez. Fiz 6º e depois sozinho, mas tem corrido depois. Em 2023 fiz 2 campeonatos do mundo. Fiz o campeonato do mundo da classe e fiz o campeonato do mundo da World Sailing. Fiz terceiro no da World Sailing, que é a Federação Internacional, e no da classe fiz segundo, que foi também em Portimão. Fiz também 6º lugar com a Luciana em duplo. Mas a vela é quase como se eu estivesse a fazer batota. Porque eu tenho uma vantagem sobre quase todos os atletas. Porquê? Não dos melhores do mundo, né? Mas metade da frota começou a fazer vela após a lesão. Ok. Pois, e tu já eu tenho instintos de criança. Tu já tinhas uma história na vela. É quando chega um campo de regata,
É claro que há coisas que é fácil para saber, mas os instintos trabalham naturalmente. Eu vou fazer um board para um lado e para o outro, mas já sei o que é. Aquilo, há um objetivo e o objetivo muitas vezes aquilo não é inexplicável, eu consigo explicar, mas as sensações, para a gente perceber, para depois ter a capacidade de explicar, a gente é preciso já ter passado por aquelas situações algumas vezes. Não é? Já tinhas passado por tudo. Exatamente, e é o que eu digo. A natação é um excelente exemplo. Você mete um adulto que nunca nadou, sabe nadar, né? Mas nunca nadou, tecnicamente, e tem o melhor treinador do mundo, dar-lhe as melhores orientações possíveis. Esse adulto nunca vai ter uma técnica excelente. Nunca. Por causa que a gente, como adultos, temos sistemas de defesa. E a gente contraria muitas coisas. As crianças não. São mais aventureiras. E fazem o que lhes dizem. Bem. Isso não é assim, faz desta maneira. E se a gente insistir muito com a criança, ela vai chegar a um ponto que já não sabe fazer de outra maneira, senão a maneira correta. Ali, à perfeição. Enquanto o adulto, por muito que queira... Vetrai-se. Exatamente. Isto é um instinto humano, isto é natural. Eu também faço isso quando experimento coisas que não estou habituado a lidar. E isso é a minha vantagem na vela. Eu tenho... Às vezes sinto que tenho essa... Apesar de dar muitos atletas, já começa a haver muitos... Não se pode chamar bem batota, não é? Mas... sim. Percebo. Eu também... a gente não pode ser arrogantes, mas temos que ser confiantes. Ora bem. Eu sei o conhecimento que tenho e sei a experiência que tenho. Mas também sei... No mundo da vela, então, a gente não pode dizer que somos os melhores. Porquê? Porque existem milhentas de classes, são tantas classes. Existem veleiros, existem barcos de uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, ski, foil, windsurf. Isto parece nunca mais acaba. Como é que a gente pode dizer que somos os melhores com tantos atletas que a gente nunca anda com eles só porque eles estão noutra classe? Qual é o próximo passo? Qual é a próxima competição? Para que é que tu estás a preparar, uma vez que já estás em treinos, ou vais entrar em treinos já? O que é que vai ser? Agora em março tem já o Campeonato do Mundo na Austrália. Campeonato do Mundo? Da classe, sim. Na Austrália, ao pé de Sydney. O que é que esperas? Eu testo aquilo com eu tenho que dizer, quando eu estou a fazer o currículo, o pedido de estatuto, tu queres pódio? Eu meto lá top 3. Pois. O top 5. Isso é o que eu quero. A pergunta que eu te fiz não é descabida, também te a fazem lá. Isso é o que eu quero, mas os outros também querem. Há uma coisa que eu vinha a pensar, isto tem mais a ver logo com o início da conversa, com a ligação ao desporto. Felizmente, eu tenho conseguido e espero que consiga manter. Para mim é importante os resultados. É extremamente importante ter bons resultados. Claro. Para conseguir ter os apoios. E depois da gente conseguir ter os apoios, é extremamente importante dar continuidade a esses resultados para as pessoas que nos estão a apoiar sentirem-se confiantes e continuarem a apoiar. Sim, apoiar alguém que não tem resultados. Mas é aí que eu quero chegar. Ganhar. Sim. Não está ao alcance de todos. Pois não. Nem mesmo eu, quando ganho muito, vai chegar a uma altura que eu tenho que perder. E eu aqui em Portugal, apesar de ter uma certa competição, houve anos que eu já tive mais em forma e houve anos que os atletas também tiveram mais, os outros tiveram mais fracos, mas eu consigo ter sempre sucesso no paraciclismo. Já lá vamos, porque ainda não falaste desse. Mas cada vez que eu salto daqui para a Europa, ou uma prova internacional, que susto. Muda completamente o andamento. Claro. Muda completamente. E é assim, aí ainda estou a trazer resultados. E aí ainda estou a ter credibilidade. Mas eu estou a viver o meu sonho igual. Estou a fazer desporto. A vitória é um acontecimento que pode vir ou não. É um luxo que podes ter ou não. Exatamente. Ter, não é? Agora, o que é importante é a nossa integridade e a nossa vontade de estar a praticar o desporto. Pronto, eu acho que temos que arranjar a maneira de dar credibilidade, dar continuidade ao trabalho dos não vencedores. Porque os não vencedores, se não terem apoio para pelo menos manter ou continuar a praticar a modalidade, pelo menos tem que ser assim, tem que haver um plano anual e a gente sabe todos os meses, à exceção das férias, ou seja o que for, ou das festas, a gente não vamos treinar, mas todo o ano a gente temos aqui um calendário e um plano de treinos para cumprir. E se as pessoas não sentem isso, as instituições que tentam adquirir material e pessoas, staff, tudo o que é preciso a nível de logística para orientar uma modalidade, acaba por se perder isso. Tudo o que se luta para adquirir, os atletas perdem o interesse, então para que é que se andou a adquirir tudo aquilo? E isso é o que eu vejo muito de mal aqui, cria-se meios, mas isto parece que é só para angariar fundos, porque depois dar continuidade às coisas já é mais difícil. João, a inclusão é o tema central deste nosso podcast.
Como é que sentiste que a sociedade te acolheu após o acidente? O que é que poderia ser diferente, melhor? O que é que gostarias de modificar no comportamento da nossa sociedade no que tudo isto diz respeito? Vamos falar, por exemplo, acessibilidade a nível tipo das ruas e tudo mais, lojas. Eu acho que isso é da responsabilidade muitas vezes do Estado. E porque a gente pensa, não é assim, se a gente tem um restaurante, diz que temos de ter uma casa de banho para deficientes e a gente não faz as obras, isso é uma coisa. Agora, esta pergunta que eu te fiz é abrangente, porque fala de acessibilidades, preconceitos e solidariedade. As acessibilidades, é porque isto, o aspecto da solidariedade, é assim, há pessoas que têm estabelecimentos abertos com todas as acessibilidades e nunca entra lá uma cadeira, se calhar nunca entrou sequer uma cadeira de rodas. Entrou no máximo uma cadeira de bebê, mas uma cadeira de rodas, se calhar, nunca entrou. É pá, só porque não porque ninguém, nunca uma pessoa de cadeira de rodas quis ir lá, só por isso. E, no entanto, temos outros sítios que as pessoas de cadeira de rodas querem ir e não há acesso. As pessoas culpam os estabelecimentos. Eu acho que as infraestruturas são todas da responsabilidade das câmaras, dos municípios. A Câmara sabe bem o que é que se passa quando a Câmara vai pedir a um estabelecimento para fazer uma casa de banho. Ele sabe bem como... Eles entraram nesse sítio, eles viram a fachada do edifício e sabem bem como é que está a fachada do edifício. Tem escadas e não sei o quê. A casa de banho deficientes tem que cumprir os requisitos até que ponto. Está a perceber? As coisas assim deixam um bocado de fazer sentido. Pá, eu não quero... A gente não pode viver para apontar outra coisa, assim dedos, mas uma coisa que eu disse foi isto. Mas há dedos que têm que ser apontados. Sim. O problema, que é o que eu estava aqui a dizer em relação às instituições, isto acontece muito. Eu sei que a maior parte das pessoas que criam as associações e as instituições são pessoas bem intencionadas e querem praticar o bem e têm a boa vontade e dispõem do seu tempo. Mas muitas vezes as instituições são criadas, são as associações, e depois eu chego lá, arranjo um grupo de amigos e posso fazer uma lista. E os sonhos da pessoa que criou aquela instituição acabam por ir um bocado por água abaixo, porque depois vem a outra lista, porque conseguiu, com mérito próprio, porque tinha os amigos, e eram sócios, e as pessoas preferiram, é o voto, democracia, tudo bem. Mas isto acontece, e o que acontece é que depois as coisas são desreguladas, né? E as intenções iniciais daquela instituição passaram a ser secundárias ou terciárias, ou seja, lá o que for, passam a ser inexistentes. Isso é um grande mal. Acho que as instituições são pouco supervisionadas e dão-lhes bastante autonomia e depois eles fazem o que querem e depois as pessoas muita gente acaba por ser prejudicada. E muitas vezes quem sai com regalias no meio disto tudo é uma pessoa que nem sequer tem necessidade daquilo. Ou porque não tem lesão, ou porque não tem ninguém na família com lesão, ou porque não sequer, mas vê ali uma oportunidade. Seja a nível da política, seja a nível monetário, seja a nível de ele defende um desporto ou uma modalidade e quer que as coisas vão para a frente, ou tem o grupo de folclore, ou o grupo de sueca, seja o que for. Porque isto acontece sempre em todas as instituições. Isto acho que é um dos maiores problemas, na minha opinião. Que áreas é que tu achas que mereciam mais atenção e mais investimento? É que é que está, e depois o investimento torna-se relativo. Pois. Essas coisas não estão a ser bem geridas e eu não quero apontar aqui uma área em concreto, porque todas as áreas, a gente vive em Portugal, todas as áreas são corruptas, eu não posso dizer isto com vergonha. Isto é... Claro, a gente vive em Portugal, a gente vemos as notícias todos os dias, né? Um traficantezinho apanha uma pena dura e longa e anda a encher uma cadeia e andam a criar de uma pessoa que já não tinha boas intenções, vai sair de lá ainda com piores intenções, e vemos os políticos a arrebentar com o nosso dinheiro todo, com o dinheiro do... Alegremente. Pois. E impunemente. Isso é que é o mais grave para mim. Quer dizer, as penas não estão aqui a ser bem divididas. Isto a gente temos é que tem que ter as pessoas certas para gerir. Isto é complicado, estar a dizer, faz aqui, faz ali. Não. É tudo uma questão de princípios. Tu acreditas que as mentalidades em Portugal estão realmente a mudar em relação à inclusão ou ainda há preconceitos enraizados que dificultam o processo? Acho que é a base mais digna. Escuta, eu já tive situações. Eu vi aqui o Presidente a falar. Pronto, identifiquei-me logo. Eu também detesto. Ele diz que chega uma caixa, vamos às compras. Esse vou sozinho às compras. É claro que eu nunca vou trazer muitas coisas. Eu vou na cadeira de rodas, só às vezes levo uma mochila maior para meter mais coisas, mas se eu não levo a mochila grande, vai no meu colo e mais 2 ou 3 coisas que meto ali na mochila, mas pronto, trago poucas coisas. E também me custa estar a passar à frente das pessoas e a pedir, mas cada vez mais vejo as pessoas. Eu chego e as pessoas e também
que acho que é o que deve ser mais, que a gente estamos aqui a querer falar, é educar as pessoas. A melhor maneira é, nos estabelecimentos, dizer às pessoas que estão nas caixas, patrões, os gerentes, esses é que tem que salientar. Quando os outros... Porque depois também... A gente também se sente mal, né? Agora vou estar aqui a passar à frente das pessoas. Eu sei que essa pessoa não tem um problema também é meio manhoso. Mas se for a pessoa que está na caixa, dizer, olha, desculpe, você quer passar à frente? Basta só esta pergunta, quer passar à frente? Se for eu digo sempre que não. Mas eu ia dizer que já tive uma situação, vocês viram no verão, eu ando sempre blusa de alças, calor do caraço. E eu estou sempre bem fisicamente. E as veias todas para fora, os músculos todos definidos. E tal. E já me aconteceu mesmo essa situação. Eu estou na cadeira de rodas, eu não consigo mesmo sair da cadeira de rodas, eu não mexo mesmo nada do mamilo para baixo. E o gajo disse, estava lá um rapaz, homem, já era um homem, e disse que estava-me a fazer de coitado. É um gajo mesmo. E eu, a minha namorada começou a eu. E eu já entrei, quando chego a um sítio, se está um carro estacionado no lugar dos deficientes, já não me vou chatear, ainda posso estar a perder energia. Nem a chamar a polícia, nem a chatear-me com o proprietário do carro. Não tenho que me chatear com nada disso. Tem aqui outra história também engraçada. Estava um estacionado no lugar dos... Nem estava estacionado, estava parado a obstruir o lugar. E eu parei por trás dele e se fosse um toquezinho na buzina, mas ligeiro, nada demais. Ele, quê? Deve ser deficiente. Eu, não, o deficiente és tu. Eu estou de cadeira de rodas. Foi logo, então estava à espera do quê? Está mal estacionado e ainda acha... E a gente perde energia com isto. Isto são mais energias, isto é stress desnecessário para a nossa consciência. É o que acho. E cada vez menos, se está muita gente nesta caixa, eu vou para a outra caixa. Está um carro estacionado no lugar dos deficientes, mas está ali um que dá para ir abrir a porta e tirar a cadeira. Mas tu pareces uma pessoa otimista. Tens esperança no futuro da inclusão em Portugal? Há iniciativas ou movimentos recentes que te merecem destaque? Acho que sim. Eu acho que eu estou mais envolvido no desporto adaptado. Estou mais na vela e no paraciclismo. E aí vejo que há dinamismo. A Associação Salvador tem uma equipa no paraciclismo e na vela. Agora, na vela aconteceu uma coisa que o treinador mudou de sítio. Pode ser que aquilo morra lá um bocadinho, mas eles continuam lá a ter os barcos deles e os atletas deles. E vejo cá clubes com estas iniciativas. E também dentro depois das incapacidades que eu ainda estou envolvido. Eu vejo muitas coisas, né? Uma coisa que a gente vê no Bóssia é indiscutível, que temos sempre bons resultados. Sempre. Mais um também com muitos atletas e muitos deles são não vencedores. Mas é importante os vencedores continuarem este trabalho. Os vencedores dão força aos outros. Toda a gente acredita. E nós somos medalhados em ouro no Bóssia. Exatamente. É aí que eu quero chegar. Os outros sentem-se também capazes. Não porque é uma incapacidade menor. Não, é porque ele é como eu. Ele é incapaz como eu, igual. E é que é o medalhado. Se eu consigo, eu também vou conseguir. Exatamente. E é este tipo de mentalidade. E acho que o Bóssia vê-se muito isso. Mas pronto, também compreendo uma coisa que é extremamente difícil arranjar pessoas que tenham capacidade e formação para lidar com este tipo de situações. Pois João, se tu pudesses falar com o outro João, aquele João lá de trás, ou com alguém que enfrenta agora um diagnóstico semelhante ao teu, o que é que tu dirias? A mim não tinha muito a dizer, mas uma pessoa que esteja na minha situação ou que esteja a passar pelo processo, vou dar aqui um exemplo, que às vezes parece parvo, mas tem tudo a ver para mim. Quando a gente andava no skatepark, eu tenho um grande amigo meu, que é o Carlinhos, que tem um irmão que é o Gonçalo. Na altura era o Gonçalinho, ele tinha 5 anos, já andava lá nas rampas e não sei o quê. Pronto, era uma criança, né? Quando ele caía, começava logo a chorar. E eu gostava de ser sempre o primeiro a chegar. Quando ele estava a andar, eu acalmava-me. Porque uma queda ligeira, ele já abusava. Ele já fazia manobras, como uma criança de 6 anos, de 5 anos. Ele já fazia ali coisas extremamente técnicas. E ele, quando caía, a probabilidade de se aleijar era maior. Portanto, ele quando andava, eu gostava de ficar a ver ele andar. Só para ver se a ramo dele corria bem. E ele caía, começava a chegar. E era o primeiro a chegar. E quando chegava, eu dizia assim: Gonçalo, se tiveres que chorar, chora. Mas escuta uma coisa, tu estás a chorar, não vai fazer passar a dor e vais ficar ainda mais ansioso, mais excitado. Não adianta nada, podes chorar à vontade. E ele começava a acalmar. Mas nisto vinha o Carlinhos, o irmão mais velho, e ele só de ver o irmão começava logo a chorar outra vez. E a gente temos que ver a lesão como esta fase, quando ele disse: pode chorar à vontade, não vai servir de nada. A dor é sempre aquela, chores ou não, e até vai passar. E a lesão é um bocado isso. A gente vai estar a chorar sobre isto
ainda vamos estar a pensar no que é que a gente pode fazer com isto. Porque só estamos a pensar no que é que isto me tirou. E não pode ser assim. Tem isto que não ser, tirou nada. Vai dar, não é? Vou dizer aqui uma coisa, se queres uma coisa que seja boa, mesmo para uma pessoa que esteja a adquirir uma lesão, eu posso dizer que esta lesão deu uma oportunidade de viver um sonho. Eu acredito que nasci para ser um atleta. Sim. E as circunstâncias da vida não me levaram isso. Qualquer pessoa que tenha tido um pai que lidou com as dificuldades do fascismo, do Salazar, o 25 de Abril, ou antes do 25 de Abril, todas aquelas dificuldades. Essas pessoas, o meu pai nunca via o desporto como uma coisa produtiva, não via. O meu pai era mecânico eletricista de eletrodoméstico, tinha que seguir algo parecido, fui para a eletricidade porque tem a ver com isso. Pois. Não era cabeleireiro, também era um trabalho bastante prático, de tipo manual, uma pessoa que temos. Sim, senão ainda te diriam, és atleta e o que é que fazes quando trabalhas? Ou qual é o teu trabalho mesmo? Isso é o que eu nunca ia poder ser. Nessa altura era assim, era nunca complicado. ia poder ser um atleta, porque Sim. os meus pais também não tinham conhecimento nem inclinação para aquilo, e eu também fui crescendo e com a minha rebeldia e ignorância, inconsciência, a gente toma às vezes decisões erradas. Mas agora, adulto, com uma lesão, e esta lesão deu uma oportunidade de ser atleta o tempo inteiro, é isto. E se me perguntarem o que é que eu faço, eu tenho que dizer que sou pensionista, mas não, eu sou atleta. Tu és atleta. Eu sou atleta, é isto que eu me considero. E é isso. O meu conselho é isso. Outro mundo. Encontrem o sonho. Não foi possível na vossa vida normal. Yep. João, de que forma o impacto que discutimos hoje pode transformar vidas no futuro? E já falaste um bocadinho disso agora. Eu acho que é as pessoas terem mesmo a mente aberta. Eu acho que acima de tudo é a educação. Por exemplo, você vê a minha cadeira, não tem pegas aqui. Todas as cadeiras de rodas têm uma pega. As minhas não têm uma pega. Mas isto não é sem querer. É porque eu faço questão de não querer ajuda. Não queres ajuda. Eu, felizmente, isto quando me aconteceu, eu tive muitos amigos. Sempre de volta de mim, a equipa de futebol que eu falei no início. Continuei a ir para os jogos com eles. Eu estava às vezes dentro do campo a mandar vir com os árbitros. Isso não foi falta, isso aqui. Felizmente, mas a gente temos que ser capazes de mostrar às pessoas que as pessoas, quando estão com a gente, não têm que ter atenção às nossas necessidades. Isto é fundamental. Se precisares de ajuda, pedes. Exatamente. E outra coisa é insegurança. Não nossa, mas dos outros. É os outros sentirem que não são capazes de nos auxiliar também. A gente está a dizer que estamos sempre constantemente a precisar de ajuda. A gente estamos a pôr em causa também a confiança, né, das outras pessoas e o bem-estar, no fundo. Porque isso quebra. Porque estamos a quebrar uma rotina das pessoas. E uma coisa que eu não quero, quando os meus amigos vêm à minha casa, é que eles estejam com outra pessoa. Eu vou tentar ser sempre exatamente a mesma pessoa que era antes. E isso é fundamental. Os nossos problemas são nossos. Os teus amigos não têm nada a ver com isso. Guarda os teus problemas para ti. Quando estás com os teus amigos, vive com os teus amigos uma vida como vivias antigamente, antes da lesão. Agora, quando tens os teus problemas, metes-te à parte, vais à casa de manhã à tua maneira, mudas de roupa à tua maneira, fazes as coisas à tua maneira, tudo bem. Eles não têm nada a ver com isso. João, foi um gozo ter-te aqui. E queria apenas dizer a quem nos ouve que não se esqueçam de seguir este Ondas de Impacto nas redes sociais e até partilhar este episódio para que mais pessoas conheçam histórias como a do João. Foi um prazer, João. Obrigado pelo convite. Neste episódio destacamos alguns pensamentos. Eu sei que a maior parte das pessoas que criam as associações e as instituições são pessoas bem intencionadas e querem praticar o bem e têm a boa vontade e dispõem do seu tempo. Mas muitas vezes as instituições são criadas, são as associações, e depois eu chego lá, arranjo um grupo de amigos e posso fazer uma lista. E os sonhos da pessoa que criou aquela instituição acabam por ir um bocado por água abaixo. Tem aqui outra história também engraçada. Estava estacionado no lugar não estava estacionado, estava parado a obstruir o lugar. E eu parei por trás dele e se fosse um toquezinho na buzina, mas ligeiro, nada de mais. Ele, o quê? Deve ser deficiente. Eu, não, o deficiente és tu, é todo cadeira de rodas. Sonha com um mercado de trabalho mais inclusivo? O projeto Inspira 2024 da Apexa está a transformar essa realidade. Estamos a abrir portas para a empregabilidade de pessoas com deficiência e a criar oportunidades para um futuro mais justo. Empresas e talentos, juntem-se a nós. Saiba mais em apexa.org
Inspira 2024. Juntos criamos inclusão. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio de Ondas de Impacto. Se este tema despertou o seu interesse, convidamo-lo a explorar mais sobre o assunto e a visitar-nos em inclusão.pt para ampliar o conhecimento sobre os desafios e as soluções que discutimos hoje. E se aprecia o nosso conteúdo, não se esqueça de subscrever Ondas de Impacto na sua plataforma de podcast favorita. Deixe também a sua avaliação, pois ela ajudar-nos-á a alcançar mais pessoas e a criar mais impacto. Voltamos em breve com novos temas e histórias inspiradoras. Até lá, continua a fazer parte desta onda de transformação. Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos.